É assim que a gente faz a sua lingerie, sua linha fitness e moda praia. Para a Ouse Use, moda é arte, comportamento e personalidade. Mas para se chegar à peça que você veste, muitas etapas são necessárias. E aqui você vai conhecer cada uma delas. Vamos lá? O desenvolvimento das coleções Ouse Use sempre parte de alguma inspiração. Nossa equipe, estilistas, modelistas, marketing e comercial se unem para analisar as necessidades do mercado, não somente em relação a produtos, mas também em sintonia com as pautas sociais, culturais e ambientais do momento. Negritude, empoderamento feminino e culturas diversas já foram temas abordados pela marca ao longo de quase 3 décadas. Após a primeira etapa, em que a inspiração para a nova coleção é definida, começam as pesquisas. Assim, a equipe levanta tendências mundiais da moda, cartela de cores, modelagens, texturas e novos comportamentos. Com as referências e os padrões estéticos da coleção definidos, parte-se para as análises de coleções passadas, identidade da marca, público-alvo e materiais aplicáveis à nova coleção. Com todas as informações em mãos, a equipe começa a criação das peças. Sem dúvida, uma das etapas mais emocionantes do processo, onde cada peça é desenvolvida de forma única. O primeiro croquis sempre é feito à mão para que a criatividade não tenha limites. Em seguida, um protótipo da peça, intitulada peça piloto, é confeccionada para definir os processos e os traços do design. Hora de modelar. Um processo mágico e que define o caimento perfeito da peça. A modelagem é o primeiro passo para que a peça saia do campo das ideias e se torne uma peça efetiva. Momento em que a roupa se transforma e são adicionados tamanhos, cavas, recortes, palas e cós, para que a peça se encaixe perfeitamente no corpo. O produto, que até então estava apenas no papel, começa a tomar forma. Com a peça piloto é realizada a prova em diferentes biotipos, momento certo para os ajustes necessários. Um processo demorado, pois para se chegar à modelagem perfeita, muitas adequações podem ser realizadas. Com a peça pronta, começa a etapa seguinte, o controle de produção. No controle de produção, primeiramente fotografamos o molde final e em um programa específico inserimos todas as informações para a produção, como o tamanho das peças, metragem de tecido e a quantidade de peças. Com esses dados, o programa organiza os moldes de forma que o tecido seja aproveitado ao máximo e com o mínimo de desperdício. O controle de produção também determina a quantidade de produtos baseada em tendências, na temporalidade das peças e nas demandas do mercado, a fim de oferecer sempre a melhor solução e produzir a quantidade exata de peças que serão absorvidas pelo mercado consumidor. A próxima etapa é a aquisição das matérias-primas imprescindíveis, ou seja, adquirir os materiais necessários para a produção da peça pré-definida. Para isso, e em sintonia com o departamento comercial, o setor de estilo define a cartela de cores, as estampas, os tecidos e os aviamentos. Com tudo em mãos, hora de partir para a produção das peças. A primeira etapa de produção é o corte, mas antes o tecido deverá descansar por pelo menos 24 horas. Mas o que é essa história? Como a Ouse Use realiza compras em grandes quantidades, os tecidos são entregues pelo fabricante enrolados, esticados e comprimidos, para ocupar menos espaço. Por isso, antes de iniciar o processo de produção, o tecido precisa ser desenrolado e descansar para que sua fibra volte ao tamanho original. Descansado, partimos para o enfesto, que consiste em dobrar partes iguais de acordo com a medida indicada pelo programa de moldes. Com o enfesto pronto e na quantidade adequada, faça a impressão do molde, que em seguida é colocado sobre o tecido enfestado. Para que não ocorra erros no processo de corte, o tecido é preso e fusionado. Primeiramente, faça um corte mais grosseiro e superficial para dividir o tecido em partes menores. Depois, são feitos os cortes exatos de cada parte para a produção final da peça. Após o corte do tecido, separam-se as partes por cor e tamanho. Após os passos iniciais concluídos, a ficha técnica da peça é enviada ao almoxarifado, onde se realiza a separação dos aviamentos necessários para a produção do modelo. Com o kit costura, é iniciada a montagem das peças.
As etapas de costura variam de peça para peça, pois cada modelo possui uma sequência e particularidade. Basicamente, inicia-se com a preparação dos bojos e em seguida é realizada a montagem de cada parte isoladamente, como laterais, base, aro, barbatanas, cós, fechos. Para a execução de cada uma dessas etapas, há uma máquina específica e naturalmente uma pessoa responsável. Depois da parte de cima, busto ou sutiã, começa-se a preparação das calcinhas. Primeiro pelo viés, fecha um lado, viés de novo, fecha do outro, viés na cintura, contorna e fecha de novo. Com certeza você achou que era mais fácil, né? Mas ainda não acabou. Após a montagem de cada parte da peça, dá início ao acabamento. Tiram-se as linhas desnecessárias, prega-se etiquetas, traveta-se as alças, aplicam-se as plaquinhas e os laços. Em seguida, a peça é despachada para o controle de qualidade, onde é verificado se a peça está em conformidade com a qualidade Uzi-Uzi. Depois do controle de qualidade, as etapas finais da produção: tag com as especificações da peça, embalagem, contagem e estoque. Em seguida, as peças são comercializadas pela Uzi-Uzi para lojistas e revendedores. Por fim, e o melhor, a peça chega até você com a beleza, o conforto e a qualidade que são a marca da Uzi-Uzi. Gostou de acompanhar um pouco o nosso processo de criação e produção da Uzi-Uzi?